A semiótica de Peirce e a sua protoestética. Segundo a teoria geral dos signos, a semiótica é considerada uma ciência lógica. Para Peirce, todo pensamento é um signo, e levando em conta que o homem é um pensamento, conclui-se que o homem é um signo, um símbolo. A ideoscopia é composta pelas categorias das experiências, as categorias cenopitagóricas. Segundo uma carta que Peirce escreveu à Lady Victoria Webb, uma semantista inglesa, a ideoscopia é a descrição e a classificação de ideias que pertencem à experiência ou que ocorrem em conexão com a vida, sem considerar sua psicologia ou se são válidas ou não. Segundo Peirce, todos os elementos de qualquer experiência pertencem a 3 classes: primeiridade, secundidade e terceiridade, sendo essas categorias fundamentais de todos os fenômenos. A primeira é a experiência simples ou primeiridade, e trata-se da experiência como um todo, sem comparações com sentimentos. São acontecimentos que continuam existindo mesmo sem nenhuma experiência. Ela é incomparável e não relacional. Um exemplo dessa experiência são os sonhos. A segunda é a experiência recorrente ou secundidade, que é uma experiência de objetos em oposição. Nela, existe uma reação onde ocorre a ideia de fato. Ela se realiza nos estados de choque, surpresa, ação e percepção. A terceira são as compreensões ou terceiridade, quando há uma ligação entre as experiências recém-ocorridas e as experiências diretas já obtidas. Trata-se da consciência e reflexão dos acontecimentos, a compreensão da relação entre começo e fim. A relação triádica pode ser representada pelo diagrama triangular de C.K. Ogden e J.A. Richards, onde são relacionados o signo, o objeto e o interpretante. A definição mais conhecida do que é o signo é a de que ele representa tudo aquilo que substitui algo, sob certos aspectos e em certas medidas. Ele está em genuína relação com seu objeto, de forma que seu interpretante assuma a mesma relação triádica que ele. Segundo a descoberta fundamental de Peirce, o significado de um signo é outro signo, como, por exemplo, o dicionário. As tricotomias relacionadas aos signos constam em separar o todo em partes mais simples para estudá-lo. As tricotomias mais importantes para Peirce são o signo, o objeto e o interpretante. Segundo ele, o signo, no vértice do signo, representa a primeiridade, a secundidade e a terceiridade, como o qualisigno, o sinsigno e o legisigno. Neste caso, é feita uma análise sintática na qual é analisada a forma dos signos, como por exemplo a mesa, onde o qualisigno são as cores, texturas e odores, ou seja, as características, que podem ser consideradas signos apenas quando fiscalizados. O sim-signo seria representado pela resistência material, física, podendo a palavra sim ser traduzida por aquilo que é uma vez só. O legisigno seria as leis da forma, como por exemplo as palavras, tanto faladas quanto escritas. Já o signo, no vértice do objeto, é representado por um ícone, índice ou símbolo, os quais são diferentes formas de como o signo representa algo. O ícone seria a representação abstrata. O índice, a relação direta com o objeto, sendo a forma do signo definida pelo objeto, como por exemplo uma imagem fotográfica que não tenha sido tratada pelo Photoshop. E o símbolo seriam signos representados por uma regra. Por fim, o signo, no vértice do interpretante, pode ser dividido em rema, dissigno e argumento. O primeiro é representado pelo estado de dúvida enquanto algo é interpretado, como, por exemplo, um quadro abstrato, o qual nem sempre consegue ser interpretado pelo observador. O segundo é o momento no qual pode-se dizer exatamente o que está sendo representado por algo. E o terceiro é o argumento, usado para defender determinada representação. A questão do ícone. Essa questão surgiu com Umberto Eco, cujo livro foi o primeiro a buscar entender racionalmente as qualidades do signo. Os índices são signos que têm uma relação direta com o objeto, com o qual ele representa, enquanto o ícone é um grande abstracionismo.